Márcio Torres é complicado, porque o homem sabe tudo de rádio, de comunicação, de imagem. Bom dia, Márcio, bem-vindo. Bom dia, Padre Leonir, bom dia, ouvintes da Rádio Maristela. Mais uma vez agradecer por estar aqui, sempre é uma honra estar aqui na Rádio Maristela e sabe o quanto eu me orgulho de dizer que a minha história nessa cidade começa na Rádio Maristela. Que maravilha, bem-vindo. Vou pedir aí que você se apresente também, não sei se é a primeira vez, já esteve aqui na rádio, bom dia. Bom dia, meu nome é Antônio Costa, é a primeira vez que eu estou numa rádio. Gostaria de agradecer muito então, temos essa oportunidade. Fera aí e alguém está debutando em rádio. Aqui, temos um amador. Maravilha, bem-vindo. Mas a ideia, Márcia, é de nós falarmos aí do movimento que tivemos aqui em Torres antes das eleições, agora as eleições passaram, a gente pode falar de boa, né? No período eleitoral era complicado, porque qualquer coisa que se falava poderia gerar isso ou aquilo. Para explicar um pouquinho que movimento foi esse, teve até uma citação, eu ouvi na Rádio Gaúcha, uma citação do Macedo, né? Quando se falava aí do fenômeno Bolsonaro no Rio Grande do Sul, onde não tinha estrutura de partido nenhum, e ele citou o caso de Torres, que reuniu mais de 1.000 carros, 1.500, acho que ele falou, num domingo, onde não existia estrutura partidária. Como é que foi organizado isso e o que fez vocês entrarem nesse movimento? Bom, eu acho que eu vou fazer um breve resumo por que eu me envolvi nisso e por que fui agregando pessoas. Eu trabalho com campanhas eleitorais, apesar das pessoas não saberem disso e este ano ficarem muito surpresas com isso, desde o ano de 2004. Eu trabalho em toda a região, então eu sou conhecido por políticos em toda a região por estruturar e trabalhar em campanhas 99% das vezes nos bastidores. Eu nunca apareci em campanhas eleitorais. Quando esta campanha começou, eu sentia a necessidade de me envolver de alguma forma, porque eu estava numa situação e acreditava estar numa situação que algo precisava começar, né? Eu precisava fazer alguma coisa para que algumas situações do país, que agora eu não vou aqui estar falando sobre política, mas para explicar o movimento eu preciso partir desse princípio. Alguma coisa precisava acontecer de minha parte. E eu, como tinha algum tipo de experiência com isso, acabei me colocando à disposição de alguns amigos e acabamos formando um grupo de amigos, de pessoas, um ligado a um partido, outro, e foi juntando. E aí, eu um pouquinho metido demais, fui organizando isso e lapidando para que isso não se tornasse uma coisa politiqueira. Já nas nossas primeiras reuniões, sem conhecer, alguns eu conhecia bem, outros eu fui conhecendo ao longo da campanha, mas eu fui sempre deixando muito claro que o nosso intuito naquele momento, lá no início da campanha, era que nós fizéssemos um movimento, o qual ainda não tinha nome, não tinha estrutura nenhuma, nós fizéssemos um movimento que fosse realmente apartidário, que ninguém levantasse bandeira de ninguém. Então eu acho que o primeiro movimento de rua que nós fizemos foi a caminhada, que eu já não lembro as datas, eu sou muito ruim de datas, Antônio. Eu também sou muito ruim de datas. Então estamos no mesmo barco. Então nós fizemos uma caminhada, que naquela caminhada colocou cerca de 300 pessoas caminhando, começamos no pit stop. E ali nós já tivemos o nosso primeiro embate, que pelo menos eu naquele momento era muito contrário. Nós organizamos uma caminhada, organizamos um movimento, conseguimos os apoiadores com o som, conseguimos fazer os movimentos com adesivo e quando nós vimos, chegou um pessoal de partido querendo se apropriar do movimento. E aquele momento foi o primeiro momento que eu sentei o pé e meio que... Do partido do candidato Bolsonaro. De apoiadores não do partido em si, era mais candidatos a deputados que eu nunca tinha visto e como eu fui contrariado pela minha esposa, disse, não te mete nisso, não dá tua cara a tapa, tu tem um negócio, nós temos que nos preservar. Mas eu tenho um defeito ou uma qualidade que quando eu coloco a mão para fazer, eu não desisto até acabar. Então, naquele momento nós já tivemos uma certa resistência, disse, não, só um pouquinho. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é um pouquinho diferente. Lá eu conheço aquela pessoa é de tal partido, aquele é de tal partido, aquele é de tal partido e esse é de tal partido. Todos nós aqui estamos numa defesa, bandeira do Brasil, apenas. Então não vamos autorizar de forma alguma que seja usado como palanque para nenhum candidato deputado aqui.
Então foi o nosso primeiro embate, foi ali. Então acho que ali ficou bem esclarecido naquele momento que nós não éramos contrário ao apoio que viesse de fora, porém não aceitaríamos que fosse usado como palanque. Esse foi o primeiro movimento. Após isso ganhou muito corpo. Ganhou corpo, inclusive, de pessoas que aderiram ao grupo depois dessa movimentação. Isso foi lá no início da campanha, que eu já não acredito que tipo 2 meses antes da campanha eleitoral, né? Sim. E aí as pessoas foram se engajando. No primeiro momento a gente tinha ali, eu acho que umas 20 pessoas nas primeiras reuniões, né? Os que participaram ativamente ali, vamos dizer, da organização eram em torno de 20, mas primeiramente teve 2 grupos de WhatsApp, né? É bom dizer que ali nós tínhamos mais ou menos em torno de 200 pessoas, né? E esses era como se fosse um exército, então a gente dava as diretrizes e o pessoal saía divulgando bem forte a campanha, né? Isso foi muito importante. Só para nós explicar, eu não participei desses grupos em nenhum momento, eu só participei do grupo do WhatsApp, onde tinha as 10 pessoas finais, 11 pessoas finais, que eram, em teoria, a coordenação. Então nós criávamos a estratégia, criávamos o material e aí largava para o grupo grande, e o grupo grande disseminava isso. E aí, se quiser falar de números aqui, a gente pode fazer uma abrangência do quanto isso pode alcançar. Grande. E não tinha, digamos, essa organização não tinha nada a ver com a executiva do partido PSL aqui. Não, de forma alguma. Para nós não dizermos que nós não tivemos apoio do PSL de Torres, nós tivemos um membro do PSL de Torres, que eu não sei qual é a função dele, que é o Albani, parece que ele é... Tesoureiro. O Albani, eu conheço ele de longa data e ele participou ativamente conosco nas reuniões. Mas ele não estava no grupo como partido, ele estava como um apoiador, assim como nós estávamos. E a função do Albani para nós foi muito importante para que todas as autorizações que nós precisávamos, trancar uma rua, fazer um percurso, nós necessitamos de um CNPJ. E então o Albani tinha a importante missão de conseguir essas autorizações, fazer como ofícios. Pessoa física não teria como fazer, né? Ao longo do tempo esse grupo ganhou um nome. E aí a gente criou uma página na internet, e aí é onde a coisa ganhou uma proporção muito maior. Você me falava de números, né, Márcio, aí muito expressivos disso, e claro que para ti que lida com isso é uma coisa um tanto normal. Sim. Mas para o nosso povo em geral, talvez a gente não sabia a força que tem a internet, né? Eu acredito nisso há muito tempo, até estávamos conversando fora do ar, que em 2012 eu já comecei a usar esse recurso. Na campanha eleitoral de 2012 municipal, eu trabalho em vários municípios, e eu já comecei a utilizar e tentar colocar na cabeça dos candidatos que essa é a nova ferramenta para trabalharmos. E foi um pouco difícil de fazer com que eles acreditassem disso. Na de 2014 isso já foi muito mais forte. Já utilizamos do WhatsApp em 2014 e nós temos que botar um ponto de exclamação aí. Quando a gente se fala usou o WhatsApp, a gente tem que dizer que é muito fácil de usar o WhatsApp de forma correta. Porém, nós temos que ter alguns filtros pessoais para que nós não venhamos a cair em nenhum tipo de contradição e problemas. Problemas quais? O padre me falou agora há pouco. Tem pessoas que, se tu tá vendo uma mentira que favorece ao teu candidato, tu fica quieto. Não é o nosso intuito, não é o nosso caso. Inclusive, nós brigávamos muito com isso, brigávamos no bom sentido, em chegar no apoiador daquele candidato que nós apoiávamos naquele momento e dizer assim, ó, não compartilhe este vídeo, porque este vídeo ele não é verídico. Mesmo que ele poderia favorecer o objetivo mas por índole, né, e por entender o que estava falando. Isso é importante, né? Dizer assim, ó, cheguei em pessoas que teimavam comigo, né, dizer, esse vídeo, não, isso aqui é um discurso, não, esse discurso ele não é verídico, esse discurso ele é grotescamente editado. E tem um exemplo clássico que eu posso citar, que foi um discurso muito usado do ex-presidente Lula, onde pegaram uma fala dele acredito eu, para militantes do partido, e editaram grotescamente. Eu acho aquilo ridículo, tu utilizar uma campanha, se utilizar daquilo ali, é baixaria de nível muito pesado que a gente não concordou em momento nenhum. Então aí programamos a primeira carreata, que foi no dia 20 de... Agora essa eu lembro, 20 de outubro, né? Isso. 20 de outubro. Fizemos vídeo, convites, lives, e conseguimos bater uma marca histórica, e digo histórica porque participo de outras campanhas, e o número maior que já tivemos em carreatas de Torres eram de 740 carros contados, numa campanha que eu trabalhei em 2014.
E nessa a gente teve a marca, como a gente trabalhou sempre com a verdade, não foram 1.500 carros, né? Então algumas pessoas vendem essa marca e eu não concordo, porque ela não é verídica. A gente contou, né? Pediu para uma pessoa contar exatamente. Foram 1.248 automóveis. Não contamos as motos, mas não eram muitas motos, acredito que 30, 40 motos. Mas assim, 1.248 foi carros. Essa que eu ouvi a citação na Gaúcha. E foi a única que nós fizemos, tá? Nós marcamos uma outra para o sábado anterior da eleição, que acabamos cancelando na sexta devido às condições climáticas. O resto não foi... a gente não tem como comandar e determinar que as pessoas não saiam de casa com seus carros, né? Então, nós, organização, que depois criamos nome, grupos, site, tudo mais, Torres Livres Brasil, nós fizemos a carreata dos 1.240 carros. Márcio e também Antônio, né? A pergunta que todo mundo se faz, e aí surge muito comentário também, eu gostaria de esclarecer. Já são filiados, são candidatos? O Márcio é candidato a prefeito, o Antônio é vereador, a vice, como é que é essa questão aí? Uma das coisas que eu mais me preocupei pós-eleição, porque eu entrei dentro da prefeitura municipal durante o período eleitoral e duas pessoas me perguntaram: qual o partido que tu vai? E eu, primeiro momento eu não entendi, depois eu entendi, olha o que as pessoas estão pensando. Não, padre, eu não sou filiado a partido nenhum e eu jamais serei candidato. Olha que o Moro disse que não seria ministro. Eu uso uma analogia que eu não vou poder usar ela aqui hoje, né? Mas dizem que eu não vou usar, eu falo ela, eu vou falar ela fora do ar depois, tá, mas eu não posso... Eu trabalho com isso em campanhas eleitorais, eu não posso me envolver. Tu sempre trabalhou, não só em eleição, né? Porque o teu trabalho é de... É produzir esse tipo de material, tanto político quanto... É a minha profissão, eu não tenho como me envolver, eu não sou político, não sou, de fato, não sou político. E o Antônio também não, Antônio? Eu também não sou político, apesar de ter a família muito envolvida em político, né? Eu sou primo da Gisa Weber ali, então tenho... É o sangue do Clóvis. A Clóvis, Alcino, todo aquele pessoal ali, né? Mas a princípio não, eu entrei mais por mudança mesmo, por acreditar nesse movimento, né? E acreditar que o Brasil agora talvez possa fazer algo diferente, né? Acontecer algo diferente. E vocês pretendem de alguma forma acompanhar, cobrar? Como é que segue o trabalho agora? Só para nós finalizar a questão da eleição. Então ali nós criamos uma página, nós chegamos a alcançar em live 100 mil pessoas, que é algo que até para mim é impressionante. Eu não tinha ciência que nós vibrávamos olhando a live e olhando e falando pelo WhatsApp. Como? De que forma? É uma coisa impressionante. Então, nós finalizamos essa etapa, né? A gente dizia a missão dada é missão cumprida, e nós finalizamos com sucesso, com tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, não ficou uma vírgula para trás. Nosso ponto foi esclarecer tudo depois dessas questões, né? Que tu vai ser candidato, tu não vai ser. Não sou candidato. Mas qual partido? Não somos de um partido nenhum. Se o grupo vai apoiar alguém daqui a algum tempo, só o tempo nos dirá. Não soubemos ainda. A nosso intuito nós fizemos uma reunião e decidimos que tudo que for de importância para a nossa região, independente da situação, independente do que aconteça, se for de relevância para trazer um bem comum para a sociedade, nós analisaremos em conjunto, não é só eu, tem várias pessoas. O grupo continua mais forte do que nunca, ganhamos relevância nacional. movimentos, por exemplo, como talvez algumas pessoas não conheçam, mas o padre com certeza conhece, movimentos, por exemplo, como MBL, Movimento Brasil Livre. Ele entrou em contato comigo querendo que eu fosse coordenador do MBL aqui. Que para mim não tenho interesse nenhum, porque foge totalmente do nosso propósito. O nosso propósito é bem comum. Nós não queremos arrecadação, nós não queremos criar uma estrutura apartidária com estrutura financeira. Não é o nosso caminho. Inclusive, nós lançamos já uma pergunta, que não é uma enquete, é uma pergunta na nossa página, perguntando o seguinte: se a eleição para Torres fosse hoje, qual nome você lembra? Para que isso? Para que a gente faça com que as pessoas não esqueçam do período eleitoral durante esse intervalo. Nós pagamos duras penas, padre, por esquecer da política durante os intervalos. A gente lembra só lá na hora, né? Eu vivo isso
Sempre. Se tu chegar no meu escritório, seja qual época do ano for, eu não vou estar ouvindo música. Ou vou estar ouvindo Revista Maristela de manhã, ou vou estar ouvindo Câmara dos Deputados, Senado. Então eu vivo isso com muita veemência porque realmente gosto disso. Porém, as pessoas esquecem e acabam pagando duras penas. Chegam na eleição e não sabem quem é quem. Então, o nosso intuito é esse. Para que nomes mais citados, e ali começou a aparecer nomes as quais a gente nunca ouviu falar. Eu, por exemplo, apareceu nomes ali que eu nunca ouvi falar. Sou de Torres, vivo aqui há 15 anos e nunca ouvi falar. Candidatos? Porque a pergunta não é assim, ó, você votaria, é se a eleição fosse hoje, qual nome você lembra para, né? Apareceu nomes ali que me fez pensar assim, ó, se essa pessoa for lembrada por tantas pessoas, algo diferente existe. E essa eleição nos provou isso, que não é necessariamente mais ser político para ser lembrado como um gestor, né? Sim, pode ser alguém totalmente fora de contexto. E apareceu muitos nomes fora de contexto. Então, o nosso intuito não é levantar partido, não é levantar candidato, não. A pergunta, ela é genérica. Quem tu lembra? Sim. Antônio, algo mais? Eu acho que é isso aí, muito importante todas as colocações, inclusive gostaríamos até de agradecer os que participaram e nos ajudaram como um todo, né? Aí tem alguns partidários também, né? Mas que nos ajudaram, nos apoiaram sem compromisso de... a princípio não cobraram nada de nós, né? Não tinha negociações. Não tinha negociações, então uma coisa espontânea, isso foi muito interessante, né? Nessa campanha que a gente fez. Márcio, algo mais? Uma coisa só, salientar uma coisa importante que a gente fez também e conseguiu fazer, é que no segundo turno, a gente pegou e conseguiu falar, por exemplo, com representantes do candidato Sartori e com candidatos do Eduardo Leite e agregar todo mundo num propósito só, que eu acho também algo inédito. Agradecer a todo mundo, dizer que a gente fez algo pensando num bem comum e eu falo por mim agora, né? Eu, Márcio, independente do grupo, o grupo tá lá e se porventura daqui um pouco eu decidi que não quero mais me envolver com aquilo ali, o grupo continua na mão dos guris e tô supondo isso. Mas eu, como pessoa, como cidadão, se eu me descontentar com qualquer fato do candidato que venceu a eleição, eu sou o primeiro a fazer a mesma coisa, a mesma live e falar mal. Falar mal dele, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em falar mal de político. Se ele for correto, vou defendê-lo. Se ele cometer qualquer tipo de irregularidade que for de contra aquilo que ele pregou durante a eleição, que eu dei a cara a tapa aqui para fazer, eu digo grupo, né? A gente tem como um acordo de ir contra isso. Não é defender, não é uma defesa de um candidato especificamente. Ok. Eu só gostaria de agradecer os 2 grupos grandes de WhatsApp, porque eles fizeram muita força para nós aí, muita divulgação. Muito obrigado a todos eles que participaram ativamente da campanha, né? Agradecer a presença então do Antônio e do Márcio. Quem são mais 2, né? Podia Será que a gente consegue lembrar todo mundo? Me ajuda se eu esquecer. Eu, o Elias, o Bujão, a dona Senira, o Jorge, o Geraldo, o Antônio, o Frank, o Jonas, falta um. O Elias já foi. A gente é ruim de nome também, né? Nós estamos hoje em 11 ou em 10? Eu acho que em 11. Em 11, nós somos 11 hoje. Perdão quem eu não lembrei o nome, já sabem que eu não lembro os nomes, tá? Não deu 17 para dar o número? Não deu. Não, bem-vindo aí, Márcio, Antônio, parabéns aí pelo trabalho de vocês e aquilo que eu digo sempre, quando termina a eleição, o eleito, ele é o presidente, é o governador, é o deputado, é o senador, é o prefeito, é o vereador de todos. E acho que isso é que a gente tem que torcer para que faça o melhor, para que a gente possa ficar contente com isso. Se não fizer aquilo que o Márcio disse, tenta de novo, né? Porque o povo, a democracia nos dá esse direito e a gente queremos exercer sempre com solidez e com propriedade. Perfeito. Bem-vindos. Muito obrigado. Valeu, grande abraço, a gente volta já.